Paz do Senhor para todos. Esta é a sexta aula acerca de Satanás, o principal líder da esquerda universal e seus seguidores. Vamos, nesta aula, observar aí uma ilustração sobre Saulo, que depois seu nome foi mudado para Paulo. Em primeiro lugar, vamos observar aqui a palavra Saulo, significa pedido ou anelo. Esse é o significado da palavra Saulo. Antes de se converter, Saulo, vamos admitir aqui que ele ilustra as pessoas que odeiam o cristianismo, que trabalham contra o cristianismo, para acabar com o cristianismo, limpar o cristianismo da face da terra. E nós já observamos aí ao longo da história, os impérios mundiais aí sempre perseguiram o povo de Deus. Mas a vitória é sempre do povo de Deus, né? Porque quem é que pode destruir Deus? Quem é que pode destruir o Senhor? Que é chamado no livro de Êxodo, Senhor dos Exércitos. Então Saulo, apesar de ser uma pessoa culta, ele foi criado aí, foi ensinado por Gamaliel, um dos maiores mestres aí de Israel, da época. Ele era uma pessoa que odiava os cristãos, né? Ele esteve presente na morte de Estevão, um diácono cheio do Espírito Santo, e estava apoiando aí aqueles assassinos. Mas ele fazia isso porque não conhecia Jesus, né? E ele pensava que o cristianismo era uma nova seita aí e não tinha nada a ver com a verdade, né? Então assim ele perseguia os cristãos. E sua conversão aconteceu quando ele ia para a cidade de Damasco, na Síria, e no caminho Jesus se apresentou a ele aí e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ora, Saulo perseguindo os cristãos, estava perseguindo o próprio Jesus. Então, hoje em dia, né, o comunismo, os esquerdistas, psicopatas e o comunismo, eles perseguem os cristãos. E o desejo do cristianismo, ou seja, do comunismo, é varrer o cristianismo da face da terra, né? Lamentavelmente, veja que a palavra Saulo significa pedido ou anelo. Então, sua vida, de alguma forma, anelava aí varrer o cristianismo da face da terra. Mas ele teve um encontro com Jesus, né? E ali se converteu no caminho, e inclusive ele ia perseguir os cristãos na cidade de Damasco, e ficou cego. Jesus o enviou a uma rua chamada Direita, né? Ali sua vida já estava outra, né? E quando Ananias, enviado por Jesus, orou por ele, ele recuperou a vista e ali aconteceu sua conversão, né? Então ali inicia uma nova etapa na vida de Saulo, que posteriormente, depois de algum tempo aí, quando Deus o chamou para a obra missionária, aí seu nome foi mudado de Saulo para Paulo, que significa em latim, a palavra Paulo significa pequeno, em latim. Ele ficou tão pequeno, humilde, que ele coube em um cesto lá
na cidade de Damasco para não morrer nas mãos dos perseguidores, porque ele já começou a pregar a verdade e procuraram matar o apóstolo Paulo, né? Saulo, ainda, o seu nome ainda era Saulo, e os irmãos o colocaram aí em um cesto e desceram ele aí pela muralha. Então, pequeno. Agora, veja, os cristãos são pequenos, porque eles não são pessoas que trabalham com a violência, matando como os comunistas e o povo de esquerda. Por isso que eu quero orientar os cristãos na hora de votar. Por favor, isso é uma coisa séria. Você não deve votar em gente de esquerda, em gente comunista, porque veja o que aconteceu com o nosso país há alguns anos atrás. O país mergulhou em uma crise que estamos até hoje em uma crise, né? Disse que o PT enviou 1 trilhão para fora do Brasil para apoiar países de esquerda. Que barbaridade! Isso é uma barbaridade, né? E veja, então, que esse é um assunto muito sério, né? Na hora de votar, não, eu voto em quem eu quiser. Ora, e o que é que você está indo fazer nas igrejas? Você está indo ouvir a palavra de Deus para praticar? Ou você está indo fazer o quê? Porque se você vota em um bandido, um ladrão, um assassino, você está sendo cúmplice dos seus pecados. Então veja que isso é sério. Se você faz isso inocentemente, mas agora você está recebendo uma palavra de orientação. Ok? Então, Saulo agora se tornou outra pessoa. Agora ele já pregava a verdade, a palavra de Deus. E aí, depois Deus o chamou para a obra missionária. Seu nome foi mudado para Paulo, que em latim significa pequeno, né? Isso foi depois de algum tempo, não foi logo aí em Damasco, foi já quando ele estava na sua primeira viagem missionária com Barnabé. Ok, então veja, Paulo, agora um servo do Senhor, já não pertencia mais àquela vida que odiava os cristãos, né? que desejava acabar com os cristãos. Então hoje, o nosso mundo de hoje, lamentavelmente, né, luta contra os cristãos. A maioria dos países lá há pessoas que odeiam os cristãos. O Senhor Jesus disse: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então esse novo império que está surgindo no mundo aí, a China, o desejo deles é varrer o cristianismo da face da terra. Veja quantos cristãos eles já mataram lá, né? Lá você não pode ter nenhuma Bíblia. Vá pregar lá na Coreia do Norte, vá pregar lá em Cuba, né, para ver o que é que acontece, né? Lá, então, hoje em dia, a imprensa mundial, lamentavelmente, enganada aí e cúmplice também aí dos enganos aí desse povo aí de esquerda, né? Esse novo império mundial que surge aí hoje para destruir os cristãos. Mas sabemos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, porque a Bíblia revela que Jesus vai destruir esse império do mal. Todos esses inimigos de Deus e do seu povo serão destruídos, né? E nós viveremos para sempre com o Senhor. Nós, de vez em quando aqui nós vamos observando algumas coisas, depois estarei falando acerca aí das profecias de Daniel, né? Do Apocalipse, etc., né? Para que a gente entenda aí algumas coisas aí do cenário mundial hoje em dia, né? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Saulo, antes, era de esquerda, perseguia os cristãos.
pois se converteu, foi para a rua chamada direita, que ilustra aí o povo que anda na verdade. Veja, a verdadeira direita que tem valor no reino de Deus é aquela direita cujo coração está do lado direito, porque tem muita gente de direita aí que são canalhas, né, na política, lamentavelmente. Então a direita você só deve votar em elemento de direita se ele andar na verdade, se ele for uma pessoa comprometida com a verdade. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. O coração do justo está do lado direito e o do nécio, do ímpio, do lado esquerdo. Eclesiastes 10:2 diz isso. Amém. Que Deus nos abençoe.